E é isso aí, pessoal. Vamos cair dentro aqui das questões de administração. Preparei um monte de questão aqui para vocês. Tenho certeza que vocês vão curtir de montão. E é isso aí. Vem para a tela aqui. Vamos começar a corrigir questão. Primeira questão aqui. No processo administrativo, cabe à função de controle a comparação entre desempenho efetivo e metas pré-estabelecidas. Pessoal, processo administrativo, vamos lá. Processo administrativo. A gente tem o planejamento, processo de organização, direção e controle. A questão está pedindo esse último aqui, processo de controle. Belezinha, né? Processo de controle. O que o processo de controle faz, gente? Processo de controle, ele estabelece o padrão, qual é a minha meta, o que eu considero como bom. Depois eu vou medir, né? Medir, avaliar, digamos assim, acompanhar ali o resultado. Vou comparar com o padrão, né? Ou seja, olha, o meu padrão era tirar, 100 na nota. Tirei 80. Tá bom, não tá bom? Tá ok e tal. E depois eu vou agir, né? Corrigir, aprender, dependendo, obviamente, do resultado. Então, o que ele está falando aqui? Cabe à função de controle a comparação entre o desempenho efetivo e a meta pré-estabelecida. Já deu para a gente ver que é questão certa. Gabarito, questão certa. Vamos para mais uma, pessoal. Vamos que vamos. No processo administrativo, a atribuição de autoridade e de responsabilidade é tipicamente absorvida pela função de direção. Negativo, pessoal. Negativo. A atribuição de autoridade e responsabilidade, ela é uma função do processo organização. Processo organização. E por quê, cara? Por que é o processo organização? Deixa eu me jogar aqui na telinha. A gente está falando ali, normalmente quando a gente vai estudar processo organização, a gente vê centralização, descentralização, autoridade, hierarquia, divisão do trabalho, tudo isso está no processo organização. E por que autoridade e responsabilidade? Normalmente essas coisas vêm juntas. Porque não, é difícil você cobrar alguma pessoa, ou seja, você vai dar autoridade ao quê? A pessoa ter direito de tomar decisão. Responsabilidade é ela ser responsabilizada pelo que ela fizer. Como é que você vai responsabilizar uma pessoa se ela não tem nenhuma ingerência ali naquilo ali? Ela não tomou decisão nenhuma. É difícil, né? Por outro lado, como é que você vai dar o direito da pessoa tomar decisão e depois ela não poder ser responsabilizada pelo que ela fez? Ou seja, uma coisa vem junta com a outra, só que, voltando aqui, a gente está falando, não é o processo de direção. E o que tem no processo de direção? O processo de direção tem motivação, comunicação, liderança. E, portanto, isso aqui está errado, que é o nosso gabarito. Gabarito, questão errada. Vamos lá para mais uma. Planejamento, organização, direção e controle são considerados funções básicas e interdependentes na administração das organizações modernas, pessoal. Então vamos lá, planejamento, está falando aqui do processo administrativo, né? Organização, direção e controle são funções básicas, funções da administração, beleza? E por que elas são interdependentes? Porque uma depende da outra. Você não adianta só você planejar, por exemplo, se você não fizer a organização, se você não tiver direção, se você não fizer o controle. Ou seja, uma função depende da outra. Por isso, questão aqui, voltando aqui para a tela, questão certa. Questão certa. Vamos para mais uma. Decisões operacionais dão o suporte necessário às decisões estratégicas,
provendo a ligação necessária entre o estratégico e o tático. Pessoal, isso aqui está ligado aos níveis organizacionais, né? Então a gente tem aqui nível estratégico, nível tático e o operacional. Agora, vamos lá. O que ela está falando? Decisões operacionais, ou seja, o pessoal aqui, linha de, assim, o pessoal do batidão, né, que está lidando ali diretamente com a atividade, eles dão o suporte necessário às decisões estratégicas lá da cúpula, né, do topo da empresa, provendo a ligação necessária entre o estratégico e o tático. Pessoal, repararam que quem está no meio aqui é o tático, né? Então não faz sentido essa frase fazendo a ligação necessária entre o que está lá em cima e o que está lá embaixo. Olha, quem está fazendo essa ligação é exatamente o nível tático. Ou seja, fazendo a ligação entre o estratégico e o operacional. Então reparem que aqui, provavelmente, para ficar certo, teria que ser decisões táticas dão o suporte necessário às decisões estratégicas, provendo a ligação necessária entre o estratégico e o operacional. Belezinha? Então, gabarito é questão errada. Belezinha nada, né? Questão errada aqui. Vamos para mais uma. Denomina-se organização a função administrativa que envolve avaliação de desempenho e monitoramento. Pessoal, a gente já viu ali a função de controle, né? Que é a que faz essa avaliação do desempenho e monitoramento. Função organização não trata disso. Não trata disso. Trata o quê? Trata de departamentalização, tipos de estrutura, amplitude de controle, centralização e descentralização. Enfim, inúmeros outros aspectos que não o de avaliação do desempenho e monitoramento, né? Então, por isso, gabarito questão errada. Gabarito questão errada. Vamos lá, mais uma. As tarefas de alocar recursos em estruturas organizacionais ou de designá-los a indivíduos correspondem à função de administração conhecida como direção. Pessoal, a função que trata de alocar recurso ou de designá-los a indivíduos, ou seja, quando a gente fala de alocação de recurso, alocação de autoridade, de hierarquia, a gente está falando de organização. Organização, tá? Quando fala de direção, a gente está falando normalmente de gestão de pessoas, pessoal. É motivação, é liderança, é comunicação. Se fala de alocar recurso, diga assim, mexer com a organização, o próprio nome já diz, né? Organizar, a gente está falando do processo de organização. Vamos lá, então, questão errada. Mais uma. Entre as atividades do processo administrativo, incluem-se o planejamento, a organização, a direção e o controle nos níveis estratégico, tático e operacional. Vem para mim aqui. Tá perfeita, né, pessoal? Ou seja, a gente tem o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, e ele é feito em todos os níveis da organização. No nível estratégico, que é o nível de quem manda na organização, diretores, presidentes, no caso do setor público, ministros, secretários executivos, presidente da República, e é feita também no nível gerencial e no nível operacional, tá? Então, quem está no nível gerencial também planeja, também faz organização, também direciona ali seus subordinados, também controla. Quem trabalha no nível de operacional, ali linha de frente, também faz isso, tá? Então, voltando aqui para a questão,
Essa aqui tá bonitinha, gabarito, questão... Opa, gabarito, questão certa. Show de bola. Vamos lá para a próxima. O planejamento estratégico, um dos princípios da racionalidade administrativa, requer que seus executores tenham alto nível de habilidades técnicas. Pessoal, questão bem interessante, fala sobre as habilidades administrativas. Administrativas, às vezes, a banca até fala do nome do cara que criou isso aqui, que é o sujeito chamado Katz. Mas, de qualquer maneira, no caso aqui não falou. Quais são as habilidades administrativas de acordo com esse sujeito aqui? Habilidades conceituais, habilidades humanas, e habilidades técnicas. Então, vamos lá. Conceituais, humanas e técnicas, tá? Então, vamos lá. Pessoal, vamos ver aqui, rapidinho, vem para mim aqui, vou explicar. O que são as habilidades técnicas, que é o que a banca está falando aqui. Você entra numa organização, em geral, você começando ali a tua carreira, te chamam ali para, sei lá, estagiário, aquela brincadeira, né? Ou para analista júnior. O que te espera? O que querem de você? Querem que você saiba resolver alguma coisa, fazer algo, né? Então, você não vai entrar ali para mandar em todo mundo, você não vai entrar ali para tomar as decisões principais da organização, você vai entrar ali porque você sabe, por exemplo, fazer uma planilha, porque você sabe usar uma ferramenta, porque você sabe, por exemplo, fazer um procedimento. Em geral, você vai entrar. O que é mais importante para quem está começando, para quem está no nível operacional, é a habilidade técnica, que é isso, é saber fazer um orçamento, saber gerenciar um projeto, saber, por exemplo, montar um cronograma, fazer uma planilha e coisas do tipo. Agora, a gente vai subindo na organização, o que o Katz diz é o seguinte, olha, todos os administradores usam essas 3 habilidades, mas ela é predominante, tem uma habilidade mais predominante no nível operacional, que é a técnica. Depois chega no nível gerencial, você passa a ter outra habilidade predominante, que é a humana. E por que é humana, Rodrigo? Porque quando você chega a gerente, você vai precisar o quê? Administrar aquelas pessoas que estão ali contigo. Então você precisa saber negociar, se comunicar, motivar, liderar. Então ele diz o seguinte, olha, a partir do momento que você virou gerente, aquela habilidade técnica que você usava muito já não é tão necessária. Você já precisa mais a habilidade humana. E quando você chega no topo, que você precisa ali analisar a estratégia da organização, pensar nos grandes desafios, quais são os novos mercados que a empresa tem que atuar. Aí ele diz o seguinte, aí você precisa da habilidade conceitual. O que é uma habilidade conceitual? É essa de pensar abstrato, de você conseguir relacionar inúmeros fatores. Então, olha, se eu tomar uma decisão aqui, vai impactar ali, vai impactar aqui. Isso é fundamental para quem está lá no topo. E agora, voltando para a nossa questão, vamos matar essa questão aqui. O planejamento estratégico, olha o que ele está falando, planejamento da cúpula ali, do topo, requer que seus executores tenham alto nível de habilidades técnicas. Essa questão, para quem não estudou, o cara toma na cabeça. Por quê? Porque a princípio faz sentido, né? O cara olha ali, faz sentido aqui, o cara precisa ter habilidade técnica para fazer planejamento. Mas se você conhece essa definição das habilidades administrativas, você sabe que se o cara está fazendo planejamento estratégico, ele vai usar mais habilidades conceituais. Ele está no nível lá do topo, tá? Então, por isso, aqui é questão errada, tá? Ou seja, quais seriam as habilidades que ele teria que ter alto nível? As conceituais, tá? Show de bola, vamos para mais uma. O controle, entendido como função administrativa, tem por objetivo monitorar e avaliar atividades, perpassando pelos níveis estratégico, tático e operacional da organização.
Pessoal, questão perfeita, ou seja, o controle entendido como função administrativa, ou seja, é uma função administrativa? Sim, beleza. Tem por objetivo monitorar e avaliar. Tem? Sim. É exatamente o que o controle faz. A gente vai comparar ali o desempenho com o que foi planejado. E ele é feito no nível estratégico, tático, operacional? Perfeito, com certeza. Certa questão. Vamos lá. O desempenho de qualquer papel gerencial, seja na alta administração, seja nas gerências intermediária e operacional, depende de habilidades conceituais, humanas e técnicas. Sendo as habilidades técnicas as mais requeridas daqueles que ocupam cargos de alto nível hierárquico. Repara que, mais uma vez, tem essa pegadinha aqui, ou seja, o cara tá, quanto mais alto nível, ele precisa mais da habilidade técnica? Não. Quanto mais alto, ele precisa mais das habilidades conceituais, pensar abstrato, pensar difícil. Quem necessita muito das habilidades técnicas é o pessoal que está começando. Então a gente volta aqui negativo, ou seja, são as habilidades conceituais. Então, gabarito, questão errada. Gabarito, questão errada. Vamos lá. Enquanto as atividades de planejamento e organização lidam com os aspectos mais concretos do processo administrativo, a atividade de direção é mais abstrata, pois consiste em lidar diretamente com as pessoas, influenciando-as e motivando-as constantemente para o trabalho. Pessoal, vamos lá. Enquanto as atividades de planejamento e organização lidam com os aspectos mais concretos. Pessoal, aqui já complica por quê? Porque planejamento, ele é mais abstrato. Ou seja, ele não lida com coisa mais concreta, não. Pelo contrário, quando a gente está planejando, a gente está pensando em cenários, né? Diagnóstico estratégico. Então, não é por aí. Ambiente externo. Então, assim, o da organização até concordo que é mais concreto. E o de direção também. Você está lidando ali com as pessoas, com os aspectos ali de motivação, de liderança. Não diria que são abstratos, não. Então aqui tá tudo errado. Gabarito, questão errada. Vamos lá, mais uma. Controlar implica reunir e coordenar os recursos humanos, financeiros e de informação para que os objetivos organizacionais sejam cumpridos. Pessoal, se eu estou aqui, o que a banca está falando aqui? Coordenar os recursos humanos, financeiros e informação. Toda vez que a gente falar de alocar recursos, a gente está falando de organizar. De processo de organização. Controle é avaliação, gente, é monitoramento, tá? Controle não vai ver coordenar e reunir os recursos, não. Quem faz alocação de recursos é o processo de organização, então por isso gabarito, questão errada. Gabarito, questão errada. Vamos lá, mais uma. Quanto maior o nível hierárquico ocupado pelo gerente nas organizações, maior deve ser a sua habilidade técnica para lidar com os problemas do dia a dia do processo de tomada de decisões. Mais uma questão exatamente igual às que a gente já viu. Já vimos, você não cai mais nessa, né? Quanto maior o nível hierárquico, maior deve ser a sua habilidade conceitual. E no caso, se o cara fosse de nível gerencial, seria a humana. Né? Então, gabarito, questão errada. Vamos lá. O processo administrativo, que consiste em planejamento, organização, direção e controle, está em constante evolução. É contínuo e não tem começo e fim definidos. Pessoal, o processo administrativo, ele consiste em planejamento, organização, direção e controle? Sim, beleza.
Está em constante evolução, é contínuo, não tem começo e fim definidos. Sim, por quê, gente? Porque isso na prática, né, no dia a dia de uma administração, você está fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Ninguém vira e fala assim, não, peraí, para tudo, agora vamos só planejar. Não, peraí, para tudo, agora vamos só fazer direção. Isso não existe. Isso é o tempo todo a gente atuando nos processos de planejamento, de organização, de direção e controle. Então, ele é contínuo? Sim, ele está sempre evoluindo? Beleza, está tudo certo aqui. Vamos voltar aqui para a nossa tela. O gabarito é questão certa. Gabarito, questão certa aqui. Show de bola. Vamos lá. Vamos dar uma olhada, vem para mim aqui. Vamos dar uma olhada, então, como o processo de organização, como o CESP tem cobrado os tópicos de organização. Vem comigo. Pessoal, vamos lá. Primeira questão aqui. Assinale a opção que apresenta o arranjo organizacional que tem como vantagem o fato de as decisões serem tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. Pessoal, bem interessante aqui essa questão. O que ele está falando aqui? As decisões serem tomadas mais rapidamente pelos próprios executores. Isso aqui é questão de centralização e descentralização. Qual é a principal diferença, gente? A principal diferença é o seguinte, vamos imaginar aqui duas empresas diferentes, tá? A empresa onde você tem centralização, a tomada de decisão, ela é feita onde? Na cúpula. Aonde você tem descentralização, a tomada de decisão é espalhada pela organização, principalmente por quem toma a decisão, tá? Então, quando a gente fala, aliás, preste atenção, hein, gente, que isso aqui não caia na diferença do que é a descentralização do direito administrativo e a descentralização da administração. No direito administrativo tem muito essa questão, né? O que é descentralização é para outros entes, concentração é para dentro da organização. Isso é um conceito só do direito. Para a administração não existe desconcentração. Qualquer delegação, digamos assim, da cúpula ali para baixo é descentralização, tá? Então, basicamente, o que é descentralizar? É você delegar para os níveis inferiores a tomada de decisão. Você vai deixar aquele cara que está lidando ali diretamente com o problema tomar a decisão. Vamos voltar aqui para a tela. E, obviamente, qual é a vantagem de você descentralizar? Uma delas é exatamente essa aqui. A decisão é tomada mais rápida. Mas por que é mais rápido, Rodrigo? Porque o cara já está lá, velho. O cara já está ali. Então, é óbvio que é muito mais rápido ele tomar a decisão do que ele informar para o chefe, contar o que está acontecendo, explicar a situação toda. Até o cara tomar uma decisão, obviamente, vai demorar mais, né? Então, uma das vantagens da descentralização é essa. Outra é que o cara está lidando diretamente com o problema, muitas vezes está melhor, sabe melhor o que aconteceu. É uma decisão, em geral, que é mais eficiente. Agora, em compensação, a centralização demora mais a tomar decisão. Em compensação, as decisões são mais homogêneas. Por que homogênea? Porque tem menos gente decidindo. Na hora que você delega, descentraliza, então vamos imaginar um órgão nacional, tá? Você descentralizou a tomar decisão de um problema, seja ele qual for, para o cara ali que está lidando diretamente com o usuário ali, o cidadão, por exemplo, no caso do setor público. O cara do Rio Grande do Sul provavelmente vai decidir de uma forma, o cara do Ceará de outra, o cara do Amazonas de outra, o cara de Minas Gerais. Ou seja, existe uma diferença razoável ali, que é a diferença muitas vezes do entendimento do cara, da interpretação. Tem gente que é mais rígida, tem gente que é mais leniente e por aí vai. Quando tudo é decidido em Brasília, em geral tem duas pessoas tomando decisão e ela, diga assim, ela sabe melhor do que a organização como um todo quer, ou seja, está mais alinhado ao objetivo organizacional e as decisões são mais homogêneas porque elas variam menos, porque tem menos gente decidindo. É isso, tá? Então vamos voltar aqui para a tela.
Gabarito é letra E, descentralização, sem medo de ser feliz, tá? Show de bola, vamos para mais uma. Assinale a opção que indica o tipo de departamentalização que tem como vantagem a maior especialização das pessoas e como desvantagem a pouca interação interdepartamental. Pessoal, questão bem interessante. O que é departamentalização, gente? Departamentalização, a empresa começa a crescer, ela começa a criar departamentos. Então, você começa a dividir a organização em setores. Isso aqui é um departamento, né? Se você já trabalhou, você sabe disso. Vai trabalhar, normalmente tem ali departamento de pessoal, departamento de marketing, de finanças e por aí vai, tá? Agora, quais são os tipos de departamentalização? É o critério que você escolhe para fazer essa divisão. O mais comum é esse que eu acabei de dizer, que é o que a gente chama da departamentalização funcional. Então, é o mais comum no governo, na iniciativa privada. Você chega ali, tem a gerência de marketing, gerência de produção, gerência gerência financeira. Qual é o critério sendo usado ali? É a especialização das pessoas, tá? Ou seja, de acordo com a especialidade ali daquelas pessoas que trabalham ali, todo mundo em geral tem o mesmo tipo de educação, de formação, né? Então esse é um critério. Existem outros. Então você pode departamentalizar, por exemplo, por área geográfica, que também é comum no setor público. Então, por exemplo, Superintendência do Rio de Janeiro, Superintendência do Espírito Santo, Superintendência de São Paulo e por aí vai. Você pode fazer por processo, por projeto, por clientela, por produto. Então, o tipo de departamentalização é o critério que você está usando para você dividir a organização. Agora, vamos voltar para a tela aqui. Por quê? Porque ela está falando o quê? Qual é a vantagem? É a maior especialização das pessoas. Olha, a grande vantagem da departamentalização funcional tem exatamente porque todos os especialistas estão ali juntinhos, no mesmo setor. Então, um vai passando sua experiência para o outro. Essa é a grande vantagem da departamentalização funcional. E a desvantagem é que exatamente porque todo mundo está ali junto, você interage menos. Ou seja, quem é de finanças só vive ali com o pessoal de finanças, quem é de marketing só vive ali no setor de marketing. Então acaba que fica todo mundo na sua caixinha, como se diz, né? Muitas vezes aquele profissional que trabalha ali naquele setor mal sabe o que está acontecendo nos outros. Essa é a grande desvantagem. Você tem pouca cooperação e interação entre os departamentos, tá? Então, voltando aqui para a tela, a gente já viu que o nosso gabarito é a letra C. Então, as outras alternativas, por processo, clientela, território, produto, não tem como vantagem especialização. Tranquilinha essa aqui, vamos para a próxima. Assinale a opção que indica atividade inerente à função administrativa chamada de organização. Então vamos lá. Letra A, distribuição dos processos de trabalho em departamentos. Logo de cara a gente já tem o nosso gabarito. Gabarito letra A. Por quê? Porque a departamentalização, né, é exatamente um dos elementos ali do processo de organização. Letra B, definição da visão de futuro da instituição e dos valores a serem cumpridos pelos empregados. Pessoal, isso aqui é planejamento, né? Planejamento. Não é organização. Criação de sistemas de monitoramento dos prazos e da qualidade dos serviços prestados. Aqui seria a função de controle. Controle. Letra D, realização de reuniões para orientação sobre execução de atividades na busca de engajamento. Aqui está com cara de processo de direção. Então, quando fala ali de motivação, fala de liderança, de comunicação, a gente está falando do processo de direção. E avaliação das metas alcançadas em cada departamento também é processo controle. Show de bola, gabarito, letra A mesmo. Vamos
para o próximo. Estruturas organizacionais horizontalizadas são caracterizadas pela existência de vários níveis hierárquicos na organização. Pessoal, negativo, né? Para começo de conversa, o que é uma estrutura organizacional horizontalizada? Tá? Quando a gente fala que uma organização é horizontalizada, significa que ela funciona como se fosse uma pirâmide achatada, tá? Então ela tem menos níveis hierárquicos. Então o cara, para sair do início ali do nível operacional e chegar até o topo, ele tem menos degraus, digamos assim, degraus, sei lá, nem lembro como é que fala isso. Ou seja, tem menos níveis hierárquicos para chegar lá, tá? Já uma estrutura organizacional verticalizada, presta atenção, como se fosse uma pirâmide mais pontiaguda, assim. Tem muitos níveis até você chegar lá em cima. Então vamos aqui fazer um desenho aqui rapidinho. Uma estrutura horizontalizada seria algo como assim, tem poucos níveis hierárquicos, e a pontiaguda seria algo como assim, com muitos níveis hierárquicos, tá? Então, obviamente, a gente já tem condição de ver que está errado, né? Ou seja, se ela está horizontalizada, ela não tem vários níveis hierárquicos, ela tem menos níveis hierárquicos. Então, por isso, o gabarito é questão errada. E, obviamente, antes da gente passar para a próxima, lembrar que esse, hoje em dia, é o modelo mais buscado, né? Por quê? Porque se diz que as estruturas horizontalizadas, elas são mais flexíveis, elas se adaptam melhor às mudanças, elas conseguem, digamos assim, lidar melhor com esse dia a dia hoje que é mais dinâmico, né? Enquanto que essas estruturas mais verticalizadas são mais aquelas burocratizadas, com muitos níveis hierárquicos, onde a comunicação demora muito para chegar lá em cima e voltar. Então, hoje em dia, as mais buscadas são as horizontalizadas. Belezinha? Vamos para a próxima. Quanto maior for a variedade de produtos ou serviços desenvolvidos por uma organização, maior será a heterogeneidade na estrutura dessa organização. Pessoal, essa questão, quando apareceu, eu achei bem interessante, porque foge muito da decoreba. Deixa eu me botar aqui pequenininho, aqui, que vocês vão ver melhor e eu não tampo a questão. O que eu achei interessante aqui dessa questão? O que ele falou ali? Que quanto maior for a variedade de produtos ou serviços por uma organização, maior será a heterogeneidade na estrutura. Ou seja, em teoria, o que significa heterogeneidade na estrutura? É você ter tipos de estrutura diferentes dentro da organização. Isso ocorre quando, gente? Quando é que você tem vários tipos de estrutura dentro de uma organização? Quando ela é grande, né? Quando a empresa é pequena, você não tem vários tipos de estrutura numa empresa pequena. Agora, imagina uma multinacional que opera com inúmeros produtos, linhas de produtos diferentes. Aí ela pode ter ali vários tipos de estrutura dentro da organização? Pode. Então, por exemplo, num país tal, a estrutura é assim, no outro é assado, com a linha de produto sim, é de uma forma, com a outra linha de produto é de outro. Ou seja, dentro daquela mega organização, você tem várias estruturas diferentes. Então, dá para a gente dizer que isso está certo? Dá. Ou seja, a tendência é, se a organização ela oferece um número grande de produtos e serviços, é que ela é uma grande empresa, né? Uma pequena empresa não consegue oferecer um monte de coisas diferentes, né? Isso, obviamente, generalizando, tá, gente? Não dá, pode ter exceções, tá? Mas o normal é isso acontecer. Então, beleza, a questão tá ok, faz sentido. Então, vamos voltar aqui para cá. Gabarito, questão certa. Vamos lá, mais uma. Nas organizações em que o nível de centralização é elevado, a tomada de decisões fica concentrada no topo, ou seja, no nível institucional, com pouca ou nenhuma delegação de decisões a outros níveis. Pessoal, a gente já viu isso, a gente já falou ali sobre centralização e descentralização. Ou seja, se você tem um nível de centralização elevado, significa que o grosso das decisões está o quê? Está no topo.
né, no nível institucional. Muita gente chama isso aqui do nível estratégico. Com pouca ou nenhuma delegação de decisões a outros níveis. Tá perfeita essa frase aqui, não tem o que falar. Gabarito, questão certa. Show de bola. Na determinação da estrutura departamental de uma organização feita com base nos seus serviços prestados, adota-se o critério de departamentalização funcional. Pessoal, repara que essa questão, para quem estudou, ela está dada, né? O que a gente falou sobre departamentalização há pouco tempo atrás? Que departamentalização é o critério que você escolhe para dividir. E a questão já começa dizendo que na determinação da estrutura foi feita com base nos serviços, não é estrutura funcional, não é departamentalização funcional. Volta para cá. É com base é o que a gente chama de produtos ou serviços. É isso, tá? Ou seja, a departamentalização é aquela baseada em produtos e serviços. Show de bola, por isso não tem nada a ver de funcional. A departamentalização funcional seria aquela que é baseada no quê? É na especialidade, na função das pessoas. De marketing, produção, pessoas, RH, né, como muita gente chama, recursos humanos, departamentação, departamento financeiro e coisas do tipo, tá? Gabarito, então, questão errada. Gabarito, questão errada. Caso uma organização, para estabelecer seus departamentos, deseje considerar a distribuição territorial de suas atividades, ela deverá observar as técnicas de departamentalização geográfica. Perfeito, né, gente? Inclusive, tem muito autor que fala de departamentalização territorial e não de geográfica, mas é a mesma coisa. Ou seja, o que é a departamentalização geográfica ou territorial? É aquela que usa o critério do território, do local. Então, gerência de São Paulo, gerência do Rio Grande do Sul, do Piauí, de Pernambuco e por aí vai, tá? Ou pode ser, por exemplo, por cidade, ou pode ser por região. Então, superintendência do Sudeste, superintendência do Nordeste e por aí vai, do país, né? Ou seja, tem multinacionais onde cada país tem a sua filial e por aí vai, tá, gente? É só você ter como critério a localidade e não outro aspecto, tá? Então, vamos voltar aqui para a tela. Gabarito agora, sim, questão certa. Gabarito, questão certa. Show de bola essa aqui, tá? Vamos lá. A departamentalização por processos propicia otimizar o arranjo físico e o uso de recursos, embora se caracterize por baixa flexibilidade para mudanças organizacionais. Pessoal, o que é a departamentalização por processo? Se você já estudou gestão por processo, você sabe que você fazer uma gestão baseada no fluxo de trabalho, né? Então aqui, ó, faz aqui, passa para tal atividade. Opa, volta aqui, peraí. Opa. E aí tem uma decisão aqui, aí vem para cá, vai para lá. Ou seja, você faz ali o fluxo de trabalho e aí você faz a tua gestão baseada no fluxo de trabalho. O que normalmente a gestão por processos ela faz? Se o foco está no processo, você tem uma preocupação grande, por exemplo, ali com o layout, de você tem o foco ali no cliente, na melhoria ali no processo de trabalho. E uma das vantagens é exatamente você otimizar esse arranjo físico e o uso de recursos, ou seja, tentar minimizar os custos ali na gestão do processo, reduzir ali a problemas, defeitos, melhorar a qualidade. Tudo isso é uma das características. Agora, um dos problemas que se tem é que é difícil você alterar algo ali na organização, ou seja, tem uma menor flexibilidade a mudanças externas. Tem mais dificuldade de se adaptar a mudanças externas, por isso a questão está certa.
Gabarito questão certa. Vamos para a próxima. Nas organizações com estruturas fortemente descentralizadas, embora haja distanciamento dos gestores na tomada de decisão, é evidente a redução tanto de custos operacionais quanto da duplicidade de esforço. Pessoal, tem uma pegadinha aqui que é o seguinte. Nas organizações com estruturas fortemente centralizadas, o que você tem? A tomada de decisão está espalhada pela organização, né? Existe uma delegação grande. Beleza, até aí estamos juntos. Agora, tem um distanciamento do gestor da tomada de decisão? Depende do gestor que você está falando aí. Se for o gestor aqui de cima, sim. Ou seja, o cara aqui de cima está mais distante da tomada de decisão. Mas se for do tomador de decisão, ele está mais próximo do problema, né? Beleza. Agora, de qualquer maneira, você tem redução de custo? Tem. Agora, da duplicidade de esforços, não. Ou seja, um dos problemas que você tem quando você vai delegar para um monte de gente é exatamente você ter duplicidade de esforços. É que, às vezes, por essas pessoas aqui não estarem, às vezes, em contato, elas vão fazer coisas em duplicidade, tá? Então, isso aqui tá errado. Errado, gabarito, questão errada. Principalmente essa aqui mata a questão com certeza absoluta. Vamos lá, para a próxima. Entre características das organizações formais modernas destacam-se a... Pessoal, isso aqui tem no livro lá do Maximiano e ele fala quais são as características de uma organização formal moderna. Você tem a divisão do trabalho. Então, vou botar aqui, ó, peraí. Divisão do trabalho. Você tem a especialização. Você tem a hierarquia. Você tem a distribuição de autoridade da responsabilidade. Então, vou botar só autoridade e responsabilidade. E você tem racionalismo. Vou botar aqui racionalismo. Tá? Então, isso é o que o Maximiano falava que você tinha das características das organizações formais modernas. Então, vamos lá. Primeira letra A aqui, a gente já... Resistência à mudança não é uma característica. Individualismo também não. Relação de antagonismo também não. Tá tudo errado. Que flexibilidade nessas atribuições e responsabilidades não é o caso. Racionalismo, beleza. Amplitude administrativa também não. Relação de coesão, não. Especialização, ok. Colaboração espontânea, não. Divisão do trabalho, beleza. Especialização também, mas regras implícitas, não. Então, só sobrou letra E, que é o nosso gabarito, pessoal. Gabarito, letra E. Vamos para a próxima. A opção pela departamentalização acarreta aumento do número de órgãos especializados no mesmo nível hierárquico, no âmbito das organizações e, em consequência disso, ocorre um crescimento horizontal do organograma da organização em questão. Pessoal, tá certo, ou seja, a opção pela departamentalização significa de você criar departamentos, né? Então, o que acaba acontecendo? No mesmo nível hierárquico. Então, quando você cria um outro departamento, o que acontece com a organização? Teve um crescimento horizontal do organograma. É isso, tá? Não tem nada demais. Então, gabarito aqui, letra... Quer dizer, questão certa. Mais uma. Os sistemas organizacionais das empresas mecanicistas são apropriados a situações de mercado dinâmicas, com forte concorrência e variação tecnológica. O pessoal vem para mim aqui
Isso aqui é uma definição que divide as organizações em mecanicistas e orgânicas. As mecanicistas, gente, pensa numa máquina, né? Você é mais rígido, digamos assim, é mais difícil de você mexer naquilo ali, de alterar. A gente compara a organização mecanicista com uma organização burocrática, mais rígida, mais, digamos assim, com menos flexibilidade. Já a orgânica, pensa no nosso corpo. Muito mais fácil eu mexer alguma coisa aqui do que eu mudar uma engrenagem, né? Então, nosso corpo é mais flexível, é mais adaptável. Então, volta para cá, a questão obviamente está errada, né? Porque empresas mecanicistas não são apropriadas à situação de mercado dinâmicas. Aqui seriam as orgânicas, por isso gabarito questão errada. Errada. A organização que, para seu funcionamento, cria departamentos de marketing, finanças e gestão de pessoas, adota o critério de departamentalização funcional. Questão tranquila, sem muito problema aqui. Já falamos várias vezes de departamentalização. Departamentalização funcional. A estrutura matricial prejudica a coordenação porque dificulta a comunicação e diminui a flexibilidade. Pessoal, uma estrutura matricial é uma estrutura que junta duas numa só. Você tem, de um lado, uma estrutura perene, constante, que normalmente a gente fala que é uma funcional, né? E junto dela, uma outra estrutura temporária, por projetos. Então você tem aqui projeto A, projeto B, projeto C. E aqui, por exemplo, setor de RH, de marketing, de finanças e por aí vai. E aí você vai alocando em cada projeto os profissionais. E, obviamente, quando o projeto acaba, esse profissional pode ser alocado a outros projetos, ou seja, ela é mais flexível. Então, ela não diminui a flexibilidade, ela é mais flexível e ela melhora a comunicação entre as pessoas da organização, porque ela força as pessoas a trabalharem juntas. Então, você pega para um projeto, pega um cara da área de RH, pega outro da área de finanças, pega outro da área de produção, e essas pessoas trabalham juntas durante um tempo. Obviamente, isso vai melhorar a coordenação, elas entenderem o problema das outras. Então, isso facilita a comunicação e não dificulta. Por isso, o gabarito é questão errada. Mais uma. A departamentalização, que se baseia nas atividades temporárias desenvolvidas por uma organização, é denominada departamentalização por projeto. Se eu estou falando em atividade temporária, gente, o que é atividade temporária? Um projeto. Né? Não é um processo. Processo, ele não trata de atividades temporárias. Gabarito, questão errada. A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos níveis hierárquicos do topo é um princípio da centralização de estruturas organizacionais. Perfeito, pessoal. A centralização da decisão no topo é centralização. Gabarito, questão certa. Também já vimos isso, não vou alongar. Pessoas agrupadas em departamentos com base em produto comum, programa ou região geográfica é exemplo de departamentalização por abordagem matricial. Isso aqui é o cara que fumou a droguinha que não estava funcionando bem, né? E tá tudo errado, né? Então, pessoas agrupadas em departamentos com base em produto, programa ou região geográfica, ou seja, misturou todos os critérios ali de departamentalização. E aí fala de abordagem matricial, que não é nenhum exemplo de departamentalização, um tipo de estrutura. Então, tá tudo errado. Volta aqui. Vamos lá, gabarito, questão errada. Gabarito, questão errada. E é isso aí. Deixa eu voltar aqui para mim. Deixa eu só tomar uma água, pessoal, porque senão a minha garganta vai pro buraco. Mandar um abração pra galera que tá no chat. Vamos que vamos. Vamos agora ver o nosso último tópico.
Vamos ver como o CESP tem cobrado os tópicos de gestão por processos. Vem comigo aqui. A gestão de processos, letra A, possibilita os gestores envolvidos ter mais clara visão vertical da organização. Pessoal, vertical não. Uma visão horizontal. Ou seja, quando a gente está focado no processo, a gente está focado no fluxo de trabalho. E não na hierarquia, né? Em quem manda em quem. Não é esse o foco da gestão de processo. Vamos lá. É estruturada com base nas competências específicas das unidades organizacionais. Pessoal, é óbvio que a gente não está focado na unidade. Quem é que está focado na unidade? É a gestão tradicional, né? Que está preocupada ali exatamente com os departamentos, que está preocupada ali com as unidades. Quem está preocupado gestão por processo está com foco no processo, né? E não nas unidades. Letra C. Tem como áreas do conhecimento o gerenciamento departamental de processos, a organização do gerenciamento de processos e a transformação de processos. Na verdade, as áreas de conhecimento são gerenciamento de processos de negócios, modelagem dos processos, análise dos processos, desenho dos processos, né? E gerenciamento de desempenho dos processos, transformação de processos, por aí vai. E não essas aqui que ele falou, gerenciamento departamental, isso aqui não faz sentido. Letra D. Facilita o gerenciamento das diversas interfaces entre unidades organizacionais. Agora sim, ou seja, a gestão de processo, ela, exatamente como ela está com foco no processo que passa por várias unidades, ela vai se preocupar exatamente nessa transição, né? Nessas interfaces entre um departamento e outro. Então esse aqui é o nosso gabarito. Tem as relações hierárquicas como ponto central dos trabalhos. A gente já viu que relação hierárquica é a gestão tradicional. E não a de processos. Vamos lá. Em determinada organização, as ações de gerenciamento de desempenho de processo se restringem à definição de alguns indicadores, métricas e medidas de tempo, custo e capacidade e qualidade. O nível de maturidade em processos de uma organização permite determinar o que pode e o que não pode ser gerenciado em termos de seus processos de negócio, bem como a perspectiva e a profundidade do gerenciamento. Segundo o Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócios, Corpo Comum de Conhecimentos, BPM-CBOC, a referida organização encontra-se no nível de maturidade, e aí fala 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, vamos lá. De acordo com o CBOC, que é o Guia de Melhores Práticas de Gestão de Processos, você tem ali o nível 1, é o inicial, que é onde ela está começando, né? O que é nível de maturidade? É o quanto aquela organização está acostumada a fazer gestão de processos, como ela faz bem ou mal, né? O 2 seria o gerenciado. O 3 seria o definido. O 4, gerenciado quantitativamente. E o 5, em otimização. Essa questão aqui, se eu não me engano, veio com um gabarito A4. Mas depois a banca trocou para 2 aqui, para a letra B, que é o gabarito perfeito aqui, ou seja, o gerenciado é onde você já começa a lidar ali com alguns indicadores, métricas e medidas, ou seja, o que ele fala aqui, ó, definição de alguns indicadores, metas e medidas de tempo, que tem mais a ver com o gerenciado mesmo, ou seja, um nível ainda, não é ainda o que você não está começando a gestão por processos, mas é um nível ainda que você ainda não está muito maduro, digamos assim. E por fim, em geral, as questões cobram muito esse número 5 aqui, em otimização, você saber qual é. Por isso, gabarito letra B de bola.
Próxima questão aqui. BPM representa uma forma de visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais, compreendendo todo o trabalho executado para entregar o serviço do processo, independentemente de quais áreas funcionais estejam envolvidas. Pessoal, perfeito, ou seja, a gestão por processo, ou seja, BPM é Business Process Management, ou seja, você fazer a tua gestão da tua organização com o foco no processo. Então, a preocupação deixa de ser ali com os departamentos, com a hierarquia, e passa a ser com o fluxo de trabalho, né? Independente de onde ele vá passando, para que você vá otimizando isso e gere o melhor produto e serviço, melhor entrega ali de benefício para o teu cliente. Então, vamos voltar aqui. Questão aqui está perfeita aqui. Questão certa. Vamos para mais uma. O objetivo da modelagem de processos, conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos de negócios propostos, é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre o seu funcionamento. Pessoal, modelagem, né? Desenho e modelagem de processos, basicamente, o que são representações gráficas, né? Que ele fala aqui, representação do processo. São os símbolos, né? Então você tem ali símbolos padronizados, bolinha, triângulo, quadrado, retângulo. Para quê? Para que qualquer um que tenha treinamento ali naquela notação gráfica, que é como se chama esses símbolos, você consiga entender um fluxograma. Então, um fluxograma, o que a questão está falando aí, é que você vai descrever ou tentar melhorar aquele processo de trabalho com base nesses símbolos. Ou seja, esses símbolos vão te ajudar a descrever ou a redesenhar ou a modelar aqueles fluxos de trabalho e você otimizá-los, né? Então, vamos voltar aqui. Gabarito, questão certa. A gestão de processos fortalece a gestão verticalizada, uma vez que sua abordagem de processos prioriza as relações verticais no âmbito dos próprios setores de atuação. Negativo, gente. A gestão de processos, ela fortalece a gestão horizontalizada. A gestão verticalizada é a gestão tradicional, com muitos níveis hierárquicos, com foco na estrutura, no organograma e por aí vai. Quando você tem o foco no processo, em geral, a estrutura fica mais... Opa, deixa eu tirar aqui. A estrutura fica mais horizontalizada, fica mais achatada, tá? Então, o gabarito aqui é questão errada. Vamos para a próxima. A reengenharia é um método estatístico utilizado para traduzir as necessidades do cliente em tarefas específicas, em busca do melhor modo de se realizar cada tarefa de forma consistente. Pessoal, antes de matar a questão, vamos explicar o que é reengenharia, né? Reengenharia é uma análise de processo, uma melhoria de processo radical. Então, o que acontece? Em geral, quando se fala de reengenharia, se compara a reengenharia com a melhoria contínua de processos, que é o normal, é o foco normal de melhoria de processo, é incremental. Você melhora um pouquinho, testa, vê se funcionou, se funcionou, beleza, padroniza. Se não funcionou, tenta outra melhoria, mas sempre de maneira incremental, ou seja, pouco a pouco, tá? A reengenharia é uma maneira mais drástica, mais radical. Ela veio lá do começo dos anos 80 com o livro do Hammer e do Champ. E basicamente o que eles diziam era o seguinte, olha, se a empresa é muito antiga, se aquele processo ali está há muito tempo rodando e é pouco medido, é muito provável de que aquele processo, por exemplo, tenha que ser radicalmente mudado. Então não adianta você mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você tem que repensar o processo todo. Então é o que a gente chama da análise base zero, ou seja, para que ele serve, para quem ele serve,
Ou seja, analisar até se ele ainda é necessário. Pode chegar à conclusão que você chega, olha, esse processo aqui não gera mais nada, tem o cara lá fazendo, mas isso não gera mais benefício para ninguém, vamos acabar com esse processo. Não se faz mais isso. Então, quando a gente fala de reengenharia, a gente está falando isso, melhoria drástica, tentar ali reduzir, ou às vezes até deixar que aquele processo deixar de existir, para que você tenha uma melhoria muito grande, tá? Então volta para a questão aqui, que aí eu vou, vamos ver a questão. Dá para ver que a questão tá errada, por quê? Porque ela está falando a reengenharia é um método estatístico utilizado para traduzir a necessidade do cliente em tarefas específicas em busca do melhor modo de se realizar cada tarefa de forma consistente. Por que o estatístico mata a questão, gente? Mata a questão porque quem faz análise estatística, quem faz essa medição, é a melhoria contínua. O que a reengenharia faz é um repensar a análise base zero. Ela começa do zero. Ó, esse processo vale para alguém, serve para alguém, o que ele gera, quem é que está envolvido. Ou seja, a análise do zero não vai fazer melhoria estatística ali. Ou seja, estatística pressupõe que você vai melhorar um pouquinho o processo, vai analisar ali se precisa melhorar, onde precisa melhorar, em qual área. Não é essa a análise que a reengenharia faz. Por isso o gabarito é questão errada. Vamos lá para mais uma. A gestão por processos é tipicamente empregada nas organizações que adotam o desenho horizontalizado, com múltiplos departamentos. Pessoal, agora sim, né? A gestão por processos, o foco é desenho horizontalizado, ou seja, organização achatada, gabarito questão certa. Essa aqui ficou beleza. Nos órgãos públicos, o setor de gestão de pessoas realiza também a sua própria gestão de processos, que são considerados centrais à organização. Essa aqui é bem interessante, né? Na época da prova, muita gente chiou. Ou seja, os órgãos públicos, o setor de gestão de pessoas realiza a sua própria gestão de processo? Sim. Então, a área de RH vai fazer análise ali do processo, por exemplo, de recrutamento e seleção, do processo de treinamento, e ela pode não só analisar, remodelar, redesenhar, né, e melhorar aquele processo? Pode, problema nenhum. O problema da questão não é esse. O problema da questão, vamos lá, é que esses processos, em geral, não são centrais à organização. São os processos que a gente chama processos de suporte, né? Processos de apoio. Então, não são centrais, não são aqueles primários. Quais são os processos centrais, gente? São aqueles que geram os produtos ou serviços ao cliente final. O processo de gestão de pessoas é processo de área meio, não é de área fim. Por isso, gabarito é questão errada. Bem interessante essa questão aqui. Vamos lá. Símbolos utilizados para o mapeamento de processos sempre variam conforme os custos relacionados com as diferentes atividades que ocorrem durante o processo. Negativo, gente. Negativo. Os símbolos que são utilizados para o mapeamento de processo, quando você vai estudar gestão por processos, fluxograma, a gente vê que o símbolo, qual é a grande vantagem de você ter os símbolos ali? Que eles são padronizados. Então, vamos imaginar que eu sei gestão por processo e eu vou entrar na tua organização, eu não conheço nada da tua organização. Eu pego um fluxograma e eu consigo entender. Por quê? Porque os símbolos são sempre os mesmos. Então, a grande vantagem deles serem padronizados é isso. Qualquer pessoa que conheça fluxograma, ela bate o olho e ela entende o que acontece ali no fluxo de trabalho. Ela pode não entender do negócio, mas
ela entende o que o fluxo de trabalho está fazendo ali, tá? Então, vamos voltar aqui para a tela. O símbolo não varia conforme custo coisa nenhuma. O símbolo é padrão, tá? Padrão. Então, por isso, gabarito é questão errada. Vamos para mais uma. Um processo corresponde a uma sequência de tarefas, planejadas ou não, executadas em uma organização sob a condução de um gestor. Pessoal, a questão tem só uma pisada de bola aqui, que é o seguinte: o processo é uma sequência de tarefa? Sim. Normalmente tem muitas. Cada autor tem a sua definição, mas normalmente diz o seguinte: que é uma sequência de tarefas estruturadas, interdependentes, ou seja, uma depende da outra. É estruturada porque assim, uma está atrelada à outra e por aí vai para cá, vai para lá. Agora, planejadas ou não, o que significa um não planejado? É algo que é aleatório, né? É caso a caso, de uma hora vem para outra, de uma hora vai para o lado. E isso não tem nada a ver com processo. Processo é algo planejado, ou seja, é algo estruturado. O processo ele ocorre sempre daquela forma, tá? Claro que você pode tentar mudar, alterar, melhorar, beleza, mas não tem nada de não planejado, não. E aí o resto tá beleza, executado sob a condução de um gestor ali, o gestor do processo. Mas essa aqui, essa frasezinha aqui, essa partezinha, torna ela o gabarito errada, tá? E por que interdependente? Quando a gente fala, por que é interdependente? Porque você não consegue, ou seja, uma tarefa, uma atividade depende da outra. Se o cara pisa na bola aqui, ele vai impactar no trabalho do colega na frente. Tá? Então, o processo ele é uma série estruturada de atividades, de tarefas, que uma depende da outra e que uma está ligada ali com a outra. Tá? Então, vamos voltar aqui. Gabarito questão errada. Vamos para a próxima. Em uma organização pública, os processos que transformam o conhecimento técnico de servidores em serviços públicos prestados aos clientes são conhecidos como processos centrais da organização. Também questão interessante, a gente já falou sobre o que é um processo central, processo primário, processo finalístico. Em geral, todos querem dizer mais ou menos a mesma coisa, ou seja, são aqueles processos fundamentais para a organização prestar o seu serviço, entregar o seu produto ao cliente final. Por que é central, gente? Óbvio, porque é aquele que vai fazer com que o cliente, digamos assim, goste de você, fique satisfeito, queira comprar de novo, né? Então, esses, em geral, são os principais. São aqueles que a organização está mais focada. Agora, vamos lá. O que a questão fala mais aqui? Deixa eu voltar aqui para mim. Em uma organização pública, os processos que transformam o conhecimento técnico dos servidores em serviços públicos. Pessoal, vários serviços públicos vão depender do conhecimento que aquele servidor tem, não tem? Ou seja, se ele entende ali daquele problema, ele consegue atender aquele usuário, aquele cidadão de uma maneira correta, resolve o problema do cara. Isso é um processo num setor público central, você atender o cidadão e resolver o problema dele, prestar serviço a ele? O serviço público, ele basicamente, o próprio nome já diz, né? Serviço público. Ele presta serviço ao cidadão. O grosso do trabalho no setor público é prestação de serviço ao cidadão. Então, ele transformar aquele conhecimento dele, do servidor, em um serviço público, é um processo central? É um processo central. Então, vou voltar aqui. É um processo finalístico, é um processo primário. Beleza, gabarito, questão certa. Isso aqui tá belezinha aqui. Vamos para mais uma. Caracterizada por ser uma estrutura de gestão verticalizada, a gestão por processos foca as funções específicas de cada departamento de uma organização e sua participação nas tarefas. Pessoal, negativo, né? A gente já viu aqui várias vezes esse tipo de questão.
Gestão verticalizada é a gestão tradicional. A gestão por processo ela é horizontalizada e não está com foco ali em cada departamento, tá? Que também é tradicional. Então, o gabarito é a questão errada. O foco da gestão por processo é o que, gente? É o processo. É o processo de trabalho, né? Vamos lá, gabarito questão errada. Para a próxima. Os propósitos da modelagem de processos incluem melhorar o entendimento do negócio, apoiar treinamento de pessoas e criar uma representação que facilite a análise. Pessoal, beleza, ou seja, na hora que a gente está modelando o processo, que a gente está mapeando e modelando o processo, a gente vai entender melhor ali, conhecer melhor o processo. E isso possibilita você analisar diversas coisas, o impacto que aquele processo tem, quem está envolvido no processo, aonde o processo está mais problemático, onde está demorando mais, está dando mais problema, quem depende de quem ali para o processo funcionar, né? Quais são os fatores críticos ali do processo, se ele é bem executado, se ele é necessário, dá para a gente propor melhorias, ou seja, ela serve para um monte de coisa, então por isso o gabarito é questão certa. Questão aqui, a frase tá bonitinha, tá certa, e é esse o gabarito. Vamos que vamos. Vamos lá. Gerenciamento de processos de negócio ou Business Process Management, BPM, como é conhecido internacionalmente, é um método cuja utilidade limita-se ao mapeamento e à modelagem de processos de negócio. Negativo, pessoal. Você tem outras atividades ali, né? O ciclo de vida do processo não é só mapeamento e modelagem. Você tem ali o monitoramento, o controle, a execução, concepção do processo. Então, por isso, o gabarito não é questão certa, é questão errada. Apesar do que, diga assim, óbvio que são muito importantes o mapeamento e a modelagem, mas não é só isso. O problema é se limita-se, né? No limita-se é que a questão ficou errada. Vamos lá, mais uma. BPN, Business Process Management, é uma disciplina gerencial que pressupõe a possibilidade de os objetivos organizacionais serem alcançados por meio da definição, do controle e da transformação contínua de processos de negócio. Tá perfeita essa frase aqui. Ou seja, o que é o BPM, pessoal? O BPM é exatamente a ideia, o conceito de que para eu melhor gerenciar aquela organização, para eu ter o melhor resultado com aquela empresa, com aquele órgão público, que eu tenho eu focar no processo de negócio. Na hora que eu estou focando no processo de negócio, nos processos principais ali da organização, eu vou fazer com que ela entregue melhores produtos, entregue melhores serviços, tenha menos gasto, tenha melhor qualidade, e com isso eu vou ser mais competitivo, vou ter mais sucesso, eu vou alcançar meus objetivos. É isso, né? Ou seja, pressupõe a possibilidade dos objetivos alcançados serem alcançados por meio da definição do controle e da transformação dos processos de negócio. Perfeita essa questão, gabarito questão certa. O monitoramento da execução de um processo redesenhado tem por finalidade identificar novas oportunidades de melhoria. Também tá bonita essa questão, gente. Ou seja, o que acontece? Eu melhorei um processo, né? Eu redesenhei um processo. Eu vou mexer, vou medir para ver se funcionou. Ou seja, o monitoramento da execução de um processo que eu já redesenhei significa o seguinte, vou medir para ver se funcionou, se está dando certo, se melhorou o processo. E, naturalmente, na hora que eu vou medir, eu vou depois ver se eu consigo melhorar ele mais um pouco. Esse aqui é a melhoria contínua. Ou seja, eu mexi aqui, tá? Fiz uma mudança, redesenhei, aí eu vou avaliar, né? E, naturalmente,
Se funcionou, eu vou padronizar o que eu mexi, vou tentar melhorar mais alguma coisa. Se não funcionou, eu vou tentar outra melhoria, né? Vou tentar mudar de novo. Vou depois avaliar de novo e o ciclo vai embora, né? Esse aqui é a melhoria contínua. Por isso, o gabarito é a questão certa. Show de bola. Vamos lá. O gestor de processos, no âmbito da administração pública, deve dar atenção especial àqueles que ultrapassam as fronteiras da instituição, como ocorrem geralmente na execução de políticas públicas. Pessoal, questão bem interessante, já num nível um pouco mais alto. O que está querendo dizer aqui? Primeiro está falando do que a gente chama dos processos transversais, que atravessam as organizações, né? Então, tem várias empresas aqui. O processo, às vezes, começa num órgão, aí passa para o outro, depois vai para o outro. E por que ele está falando que o gestor tem que dar atenção especial a esses processos? Porque, em geral, esses processos, no setor público, são aqueles mais importantes. Então, se o processo é um processo que ele vai passar em vários órgãos, em geral, é um processo que traz impacto ali ao cidadão. É um processo que gera maior, assim, tem um maior impacto ali na vida da sociedade. Então, obviamente, é um processo que você tem que ter maior atenção. Se é um processo que está só dentro da tua organização, tem menor chance de que ele tenha um impacto grande na vida do cidadão. E o que é uma política pública, gente? Política pública são todas as ações em geral de um Estado, de um governo, que querem resolver um problema da sociedade. Então, uma política pública, política de educação, política de saúde, de transporte, de segurança pública. O grosso do que o governo faz é política pública. É isso, tá? Então, volta aqui para a tela. O gabarito é questão certa. Gabarito, questão certa. Vamos lá, mais uma. A gestão de processos está relacionada com o aprimoramento do funcionamento organizacional. A respeito desse assunto, julgue o item a seguir. Os conceitos relacionados à gestão de processos organizacionais incluem as técnicas de brainstorming, melhoria contínua, mapeamento de processos e reengenharia. Por meio da reengenharia, realiza-se o desenho de fluxograma das tarefas e, pelos mapas, é possível promover a medição de custos, resultados e produtividade. Pessoal, questão aqui bem maldosa, por quê? Porque essa situação aqui, na verdade, a questão começa aqui, né? Antes disso, a gente não tem o que falar. Por meio da reengenharia, realiza-se o desenho de fluxograma das tarefas e pelos mapas, até aqui, beleza? E é possível promover a medição de custos, resultados e produtividade. Pessoal, isso aqui tem a ver com a melhoria contínua. Que é onde eu acabei de falar uma questão que falava disso. Que é você mede, diga assim, você avalia, você mexe no processo, avalia de novo, depois mexe mais um pouquinho, avalia de novo, mexe mais um pouquinho, vai mudando aos poucos. A reengenharia é análise base zero. É repensar total do processo. Então a gente não vai ficar medindo isso ou aquilo. Então, por isso, o gabarito é questão errada. Gabarito, questão errada. Vamos lá. Volta para mim aqui. Espero que você tenha curtido essas questões, pessoal. Foi show de bola. Muito obrigado aí por vocês terem me acompanhado. Foi bacana demais aqui. Mandar um beijão para a galera do chat aí. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um grande abraço. E é isso aí. Valeu. Show de bola. Vamos que vamos.